Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, e hoje eu quero conversar com vocês sobre aspectos financeiros desse início de ano de 2022. Eu quero colocar vocês a par do quanto o Flamengo ganhou ou deixou de ganhar com esse Campeonato Carioca. Quero falar para vocês também sobre a premiação dessa primeira competição que nós estamos disputando e também sobre os pagamentos que o Flamengo vai fazer agora e os recebimentos que o Flamengo vai ter também. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? Para a gente entender qual é a realidade desse primeiro trimestre do Mengão Queridão na parte financeira. Afinal de contas, a gente está cobrando por reforços e só dá para contratar reforços se a gente tiver dinheiro. Então vamos entender direitinho o que se passa no Mengão Queridão nesse primeiro trimestre de 2022 e é lógico que eu vou falar também sobre as principais tomadas de decisão da nossa diretoria a respeito de contratações. Mudou pouco o perfil do que está acontecendo nas contratações por reforços do Mengão Queridão. Mas, de qualquer forma, a gente vai atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo. Valeu? Antes disso, bora falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver o scout dos jogos do Mengão Queridão e de outros clubes. Agora, os caras estão com um concurso cultural que é para você poder assistir aos jogos do Campeonato Carioca, as duas finais que estão faltando aí, totalmente de graça. Para isso, pessoal, basta vocês clicarem no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code que está na telinha de vocês, seguir as instruções e concorrer nesse concurso cultural a assistir o restante do Campeonato Carioca de graça com imagens através do aplicativo do OneFootball. Não vai perder, né, nação? Tamo juntos. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link tá aqui na descrição e o QR Code tá aí pra cima, ó. Nação, é o seguinte, no primeiro trimestre, o principal campeonato que a gente disputa é o Campeonato Carioca, hoje visto como um torneio de pré-temporada. Hoje, porque nós temos uma visão diferente do que a gente quer vencer daqui pra frente. O Campeonato Carioca hoje, a nação rubro-negra tem total noção de que é um torneio preparatório para as competições de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas mesmo sendo um torneio preparatório, um torneio aí de pré-temporada, o Campeonato Carioca já foi um dos principais estaduais do Brasil. Era chamado do estadual mais charmoso do Brasil. Isso lá na década de 80, década de 90. Hoje, o Campeonato Carioca não é mais tão charmoso assim. Diria eu que de charme não tem absolutamente nada. E é um campeonato totalmente deficitário da parte financeira do esquema todo. Só para vocês terem uma ideia. No ano passado, o Flamengo foi o campeão e o Fluminense o vice-campeão. Nem Flamengo nem Fluminense receberam nenhum centavo de premiação do Campeonato Carioca. Isso porque a desculpa da Ferge é: eu não pago premiações, eu repasso premiações. Então, quando se fechava o contrato com a Rede Globo de televisão, a Globo definia quanto pagaria a cada clube e definia também quanto que ela gostaria de pagar pela premiação. Primeiro e segundo lugar do Campeonato Carioca, primeiro e segundo lugar Taça Guanabara, primeiro e segundo lugar Taça Rio. A Globo definia a premiação. Como se extinguiu o contrato com a Globo, a Record entrou pagando um valor fixo. Eu vou pagar isso daqui pelo Campeonato Carioca, mais isso daqui em caso de alcançarmos algumas metas. Só que no ano passado, o Campeonato Carioca não alcançou meta nenhuma junto à Record. Então, nós não tivemos valor de premiação para poder ser repassado às instituições. Esse ano, a coisa está caminhando para o mesmo patamar. Muito dificilmente a gente vai ter pagamento de premiação para a equipe campeã e para a equipe vice-campeã. Já na Taça Rio, aí muda de figura. Na Taça Rio vai rolar uma premiação de 1,5 milhão para o campeão e 500 mil para o segundo colocado. A Taça Rio é a disputa entre os times que ficaram da quinta à oitava colocação. Ou seja, as equipes que não se classificaram para a fase semifinais do Campeonato Carioca vão receber uma premiação.
Agora, as equipes que estão na fase semifinal e final do Campeonato Carioca podem ficar sem premiação nenhuma. Só vai ter premiação e o valor só vai ser definido se o campeonato em si bater as metas e sobrar algum dinheiro. Gente, só para vocês terem noção, tá? A primeira fase do Campeonato Carioca foi da seguinte maneira: 12 clubes jogando entre si. Foram 11 jogos para cada clube. Falando especificamente do Flamengo, na primeira fase, o Flamengo teve um prejuízo de R$ 485.194,47. É isso mesmo que vocês ouviram. Para jogar a primeira fase do Campeonato Carioca, o Flamengo gastou quase R$ 500 mil. É um dos poucos torneios que você paga para jogar. Esses 11 primeiros jogos que o Flamengo fez, eu estou repetindo porque é difícil de acreditar, não é? A gente ouve, mas a gente pensa assim, caraca, isso não tá certo. Não é assim. Pois é, mas nessa primeira fase, esses 11 jogos que o Flamengo fez, o Flamengo teve que pagar quase R$ 500 mil para poder jogar. Eu observei borderô por borderô de cada um dos 13 jogos que o Flamengo fez até agora e eu tirei para vocês esses dados aqui. O primeiro jogo da semifinal, Vasco 0, Flamengo 1, no Maracanã. Sabe quanto que o Flamengo embolsou? R$ 15.750,36. Eu até me confundi para falar o número aqui. R$ 15.750,36. Esse foi o valor que o Flamengo arrecadou no primeiro jogo da semifinal. Vasco 0, Flamengo 1. Já no segundo jogo, aí o Flamengo teve um rendimento melhorzinho. No jogo Flamengo 1, Vasco 0, o segundo jogo da semifinal, portanto, o Flamengo arrecadou R$ 234.775,68. Ufa, finalmente, né? A gente conseguiu ganhar algum dinheiro aí. Só que no âmbito do Campeonato Carioca todo, o Flamengo teve um prejuízo de R$ 234.668,43. Se a gente pegar, então, a primeira fase, que o Flamengo teve R$ 485.194,47 de déficit e pegar o todo, o Flamengo nesse Campeonato Carioca até aqui, nós estamos na final do Campeonato Carioca, nas finais, se a gente somar aqui o prejuízo e o lucro, o Flamengo teve de prejuízo até aqui R$ 234.668,43. Só teve isso de prejuízo justamente por causa desses dois jogos no Maracanã. Um de 15 mil e outro de 234 mil. Aí ajudou a abater no restante do Campeonato Carioca. O jogo de pior arrecadação do Flamengo foi Resende 2, Flamengo 2, lá no Engenhão. Só nesse jogo, gente, Flamengo 2, Resende 2, pela nona rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo teve um prejuízo de R$ 309.667,29. Só para jogar contra o Resende no Engenhão, o Flamengo teve que pagar R$ 309.667,29. O jogo de maior arrecadação não foi esse, Flamengo e Vasco de 234 mil, não. O jogo de maior arrecadação foi na 11ª rodada. Bangu e Flamengo, a goleada histórica do Flamengo em cima do Bangu. R$ 274.488,37. Mas não se esqueçam, no frigir dos ovos, até chegar na final do Campeonato Carioca, o Flamengo está deficitário em R$ 234.668,43. Qual é a expectativa, pelo menos a minha, mas com certeza qual é a expectativa da diretoria rubro-negra? Que nesses dois jogos de final que a gente tem aí pela frente, seja contra Botafogo, seja contra Fluminense, Fluminense saiu na frente fazendo 1-0 no primeiro jogo,
mas foi um jogo... Tem muita gente falando que o jogo foi ruim. Por incrível que pareça, eu não achei o jogo ruim, não. Para nível Campeonato Carioca, eu achei até um jogo interessante, com o Botafogo pressionando muito o Fluminense. O Botafogo teve N chances de abrir o placar. Teve uma com o menino, acho que é Matheus Nascimento, né? Um cabeludinho que joga no ataque. Muito bom de bola esse menino do Botafogo. Ele conseguiu arrematar a bola quando estava 0-0. Passou pertinho, mas bem pertinho do gol do Fluminense mesmo. À esquerda da baliza do goleiro do Fluminense. O Botafogo teve boas chances. No segundo jogo, não sei, lá no Maracanã, talvez com o apoio da torcida, o Fluminense tenha mais facilidade do que no primeiro jogo. Mas a minha expectativa da diretoria rubro-negra é que nesses 2 jogos de final de Campeonato Carioca, o Flamengo consiga passar de 234 mil de arrecadação, porque um jogo é mando do Flamengo, o outro jogo é mando do Fluminense, mas que o Flamengo consiga passar desses 234 mil de arrecadação para tentar fechar o Campeonato Carioca sem ficar no prejuízo. Então, o número para o Flamengo alcançar em arrecadação nessas 2 finais de Campeonato Carioca é R$ 234.668,43. Se o Flamengo chegar nesse valor aqui, somados os 2 jogos de final, o Flamengo zera. Não fica devendo a Ferge e joga um torneio só para preparar o time, para não ganhar nenhum centavo, mas também para não perder. Se o Flamengo fizer abaixo de 234 mil, o Flamengo já vai ter pagado para jogar o Campeonato Carioca. E qualquer coisa acima disso é lucro para o Flamengo. Se o Flamengo conseguir, por exemplo, 300 mil reais de arrecadação nos 2 jogos, o Flamengo vai ficar aí, vai ter um saldo positivo de pouco menos aí, pouco mais, né, de 60 mil reais. Vocês já pensaram, vocês disputar um campeonato com esse elenco que o Flamengo tem, para ter de premiação 60 mil reais ou mais, para ter prejuízo, é inacreditável, né? Eu entendo a questão da regionalização do Campeonato Carioca e do que isso proporciona com relação a ter, como é que fala? Aquela gozação de torcedor com torcedor. Por exemplo, os viceínos jogaram conosco 3 vezes esse ano e não vão jogar mais. Se não houvesse o Campeonato Carioca, a gente não se encontraria com o Vasco, que é um tradicional rival do Flamengo. Então eu entendo essa questão da rivalidade regional, eram as palavras que eu estava procurando, para poder justificar o acontecimento do Campeonato Carioca. Mas se algo não for feito nessa fórmula, ele não é vantajoso. Não é um campeonato interessante para equipes como o Flamengo, por exemplo. Ainda, pessoal, vamos supor que o Flamengo consiga arrecadar nesses 2 jogos de final de Campeonato Carioca aí 400 mil reais. O que eu acho muito difícil, é uma sandice aqui do meu pensamento. Mas ainda que arrecadasse, nós íamos abater 234 mil e o Flamengo ia arrecadar 100 e poucos mil reais por ter participado desse Campeonato Carioca. É a premiação mais baixa que existe dentre todas e nem é premiação, é arrecadação com a questão da bilheteria no estádio. Você acha que o Campeonato Carioca, no formato que está, nos moldes que está, vale a pena para o Flamengo? É claro que eu não estou colocando no nosso esquema financeiro aqui a arrecadação que o Flamengo teve com a Flá TV+. É claro que eu não estou colocando aqui a arrecadação que o Flamengo tem com o YouTube, mas de YouTube eu entendo e posso falar para vocês. Essas transmissões em áudio do Flamengo com o YouTube não rendem valores expressivos para o clube, não. Ainda que passe de 1 milhão de visualizações, algumas, não rende essa grana toda para o Flamengo, não. Mesmo com o Superchat, que a galera tenta dar uma força, ajudar ali, não rende essa grana toda, não, tá? E o pay-per-view do Flamengo, a Flá TV+, também não está gerando um dinheiro considerável para o Flamengo nesse Campeonato Carioca, não. Sabe por que eu sei? Porque quando o Flamengo tem uma arrecadação legal com um produto, ela vem e coloca, expõe isso. Ela faz propaganda disso. Vocês já viram o Flamengo fazer propaganda de arrecadação da Flá TV+? Não, né? Sabe por quê? Porque a arrecadação não chega nem perto daquilo que o Flamengo esperava
conseguir arrecadar com essa plataforma. Tem muita coisa para o Flamengo mexer, tem muita coisa para o Flamengo alterar em se pensando no Campeonato Carioca. Se previa que esse ano algumas coisas estivessem melhor do que no ano passado, financeiramente falando, mas vai se repetindo a mesma situação do ano passado. Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso e sobre a maneira como o Flamengo lida com o Campeonato Carioca. Agora o seguinte, o euro deu uma queda aí monstruosa, né? E tem muita gente comemorando que com essa queda monstruosa do euro, o Flamengo vai pagar menos no Andréas Pereira. O Flamengo articulou com o Manchester United o pagamento de cerca de 10,5 milhões de euros pelo Andréas Pereira. Isso estava dando lá em cima 60, 65 milhões de reais. Aí tem a maior galera comemorando que o euro caiu, hoje está na casa de 5,50, se não me falha a memória. Então o Flamengo pagaria apenas a bagatela de 55, 56 milhões de reais pelo Andréas Pereira. O Flamengo ainda não fez o pagamento de nenhuma parcela ao Manchester United, mas não vai tardar a fazer. Até se eu fosse o Flamengo, aproveitava agora para fazer essa parada enquanto o euro está mais baixo. Só que o seguinte, se para pagar o Andréas Pereira tá mais fácil, para receber do Olympique de Marseille ficou ruim. O Flamengo tem para receber do Olympique de Marseille cerca de 15,2 milhões de euros, referente à venda do Maestro Gerson. Se ficou bom para nós pagar o Andréas, vai ficar ruim para receber essa parcela aí do Gerson com essa queda no euro. Então, gente, a gente não pode se iludir com relação a essa flutuação do euro. Opa, vai ajudar ali. Mas no que vai ajudar ali, eu vou perder aqui também no recebimento. Acaba ficando elas por elas. Eu resolvi mandar esse recadinho porque tem muita gente comemorando em grupo de WhatsApp aí a situação da queda do euro para o pagamento do Andréas. Mas nós vamos perder aí no recebimento da parcela do Gerson. Com relação às contratações, pessoal, mudou muito pouco o cenário de ontem para hoje. A gente esperava que o Flamengo desse uma acelerada nas contratações de jogadores nessa semana. Por quê? Porque é uma outra pré-temporada. Uma pré-temporada menorzinha, mas é uma outra pré-temporada que o Flamengo tem a oportunidade de já trazer para o elenco jogadores recém-contratados. Só que, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que jogadores que estão atuando com contrato na Europa, dificilmente o Flamengo vai conseguir trazer agora. Vão ser jogadores para vir apenas na janela do meio do ano e para serem inscritos a partir das oitavas de final da Libertadores da América. Eu vou ser bem franco, bem sincero com vocês. O único jogador que eu enxergo que pode vir para o elenco ainda nesse primeiro semestre é o goleiro Santos do Atlético do Paraná. Isso porque o goleiro está fazendo das tripas corações em reuniões, seguidas reuniões com o Atlético do Paraná, para o Atlético aceitar reduzir a pedida de 3,5 milhões de euros, que é o valor da multa, para algo mais razoável. O Flamengo ofereceu 14 milhões de reais pelo goleiro e o time do Atlético do Paraná não aceitou. Mas graças à força que o Santos está fazendo, o goleiro pode conseguir fazer com que o Atlético do Paraná aceite algo em torno de 15 a 18 milhões de reais para efetivar a venda. E eu não vejo outra contratação podendo chegar agora. O Flamengo está sim monitorando, avaliando os jogadores daqueles dois países, Ucrânia e Rússia, mas não tem nada adiantado. E com essa liberação da UEFA para inscrever até 2 jogadores nas equipes que estão nas fases de quartas de final da Champions e da Liga Europa, vai esvaziar ainda mais o número de jogadores que interessa a diretoria rubro-negra para poder vir por empréstimo até o final do ano, por exemplo. Se tirar da equação esses caras dessas equipes, desses 2 países, vai sobrar só a América do Sul, porque a Europa não vai vender jogador nenhum agora, no meio da temporada, para não ter como repor. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: baixem aí a expectativa por reforços nessa primeira parte do ano, nesse primeiro semestre aqui, porque se vier alguém, vai ser o goleiro Santos, algum outro jogador aqui do Brasil que porventura eles conseguirem negociar com algum clube, ou desses dois países que estão em conflito agora
mas eu não esperaria nenhum grande reforço para esse primeiro semestre. Não tem por que eu passar um otimismo para vocês que pelas apurações que eu faço, não existem. Pode ser que o Flamengo consiga um ou outro bom jogador, mas é muito difícil. A expectativa é muito baixa. Eu poderia falar que é alta e ir enrolando vocês nos meus vídeos, mas eu prefiro trabalhar com a verdade. E a verdade é que para o primeiro semestre, para inscrever na primeira fase da Libertadores América, o Flamengo, o clube mesmo, não tem grandes expectativas de grandes jogadores, não. Beleza, nação? Por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. Comentem pra caraca. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal de cortes. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Claro, se inscreva se ainda não for inscrito. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Pra cima deles, Flamengo!